tô voltando. Se alguém estiver me escutando, pode ir confirmando pelo chat. Só vou abrir aqui o chat para eu conseguir falar com vocês. Pronto, já vi que isso aqui tá funcionando. Preciso logar aqui. Meu Deus. Live coding sempre dá problema. Deixa eu ver se no Chrome isso já tá funcionando, se não... A gente vai de Safari mesmo. Tá, você não tá funcionando por quê? Acho que é porque não tá aberto o OnePassword ainda, mas tudo bem. Aqui funciona. Estou tentando logar para... Opa, agora parece que foi aqui. Deixa eu ver se eu consigo logar sem usar o OnePassword. Ou pelo menos usando do celular. Ai, ai. Que maravilha. Opa, agora será que vai? Que lerdeza, né? Deixa eu tentar digitar a senha que eu vi ela aqui no celular. Olha só que falha de segurança gigante. O Live Coding TV está usando o Django em modo de debug. Ah, não está não, eu que li errado. Meu Deus do céu. Eu só quero fazer o Live Coding. Vocês estão ouvindo eu falar todas essas palhaçadas? Vou tentar de novo aqui. A princípio ele logou. A princípio ele logou aqui também, mas o Safari está travado. Apple, que maravilha você está hoje. Primeira queda em venda de MacBooks em não sei quantos anos e ninguém sabe por quê, né? Deixa eu tentar fechar. Tá. Vamos ver se eu consigo falar com vocês. Enquanto isso eu tiro essa janela aqui travada da frente. Espero ver aqui mensagens dizendo que o áudio está funcionando, que vocês estão me vendo. Obrigado, né? Fazendo jabá aqui pro Henrique, pô. Bom, eu não consigo ver todas as mensagens. Se alguém falou alguma coisa importante que não está nessa tela, vai ter que repetir. Fora isso, a gente vai começar. Enquanto isso, eu tento limpar esta caca do OnePassword que também me deixou na mão aqui. Pronto. Mata. Force Quit. Pronto, fechou. Pronto. Então a ideia é falar de mocks. O que são os mocks? Eu vou começar sem falar de Django, sem falar de projeto, só mostrando o que é um maldito mock. Parece que eu estou nervoso porque tudo deu errado, né? Estou usando um maldito à toa aqui.
enfim. Então tá, eu sou melhor em bobeira do que em programação, então pelo menos isso está valendo a pena, né? Mas enfim, o que é o mock? O mock ele existia como biblioteca separada e ele entrou no core do Python na versão 3, não sei 3. O quê, se 3.0 já tinha um mock lá, mas hoje todo mundo que usa Python. Tá, o Henrique mandou um PR, eu não vi, se tu quiser falar o que faltou lá, a gente já comenta aqui no vídeo, senão quando chegar a hora eu vejo lá. Enfim, o mock é esse módulo, unittest.mock, essa localização dele dentro do Python, dentro da instalação padrão do Python. E ele tem um objeto principal, que é o próprio mock. E o que esse mock faz? Vamos explorar um pouco o que ele faz, porque conhecendo esse objeto dá para entender muito melhor o que dá para fazer com ele. Então, vamos supor que eu queira chamar uma função que não existe, ou uma função que vai me retornar um erro, ou uma função... sim, aumentar a fonte. Eu dei 3 toques de aumentar a fonte. Se não foi o suficiente, me dá um outro toque, eu aumento mais um pouquinho. Se a gente chamar uma função que não existe, por exemplo, not a function, isso não é uma função, até onde eu saiba, no Python, e eu vou ter um erro, né? Mas eu posso criar essa função, eu posso criar uma função ou um objeto no Python, mais um na fonte, aumenta a fonte, eu já dei um zoom. É delay, então não precisa de mais um na fonte. Mais um, por favor. Pronto. 2 para não. Então tá. Então essa é uma função que não existe. O mock ele é uma função boba. Ele é uma função que não te retorna nada, mas ela também não dá erro. Então se eu falar que o not a function, eu vou abreviar para naf, por qualquer motivo, not a function, ela é uma instância do mock, o que acontece? Eu posso chamar o not a function. Eu posso chamar um método qualquer dessa função e ele não me retorna erro. Eu posso tentar acessar uma propriedade desse cara e ele não me retorna erro. E o mesmo vale para a instância principal, né? Mas eu posso fazer mais com esse cara. Eu posso falar exatamente o que eu quero que ele me retorne. Quero que ele me retorne 42, por exemplo. Então, se eu pergunto quem é o naf, ele continua sendo um mock, mas se eu chamo ele agora, ele me retorna 42. Então, esse é o uso básico de um mock. A gente cria um objeto, vou continuar chamando de naf aqui, e a gente diz como a gente quer que ele se comporte. Então, eu posso falar que o naf return velho vai me retornar 42. E toda vez que eu chamar o naf, ele me retorna 42. Se eu chamar alguma outra coisa, ele só me retorna uma instância de um mock. Se eu quiser que essa outra coisa me retorne me retorne um valor, eu posso fazer que o return, que o return value daquele método URL do meu mock, esse cara vai ser arroy. Então, se eu chamo naf, ele me retorna 42. Se eu chamo naf URL, ele me retorna arroy. Faz sentido isso que está na tela? Alguém nunca tinha escutado falar nisso? Podemos continuar?
Enquanto vocês põem perguntas, eu vou colocar um uso um pouquinho mais refinado aqui. Vamos supor que eu queira simular, enquanto vocês respondem, se faz sentido isso ou não, que eu tenho um método de request que vai fazer uma requisição num outro servidor e por algum motivo eu quero testar, por algum motivo eu quero que esse request às vezes me retorne 200, que quer dizer que a requisição foi feita com sucesso, teve uma resposta com sucesso, mas às vezes eu quero que ela me responda um erro, porque às vezes o servidor pode não estar disponível, né? Já volto para a pergunta do Henrique Praga da propriedade. Vou continuar falando do que eu ia falar, que era o side effect. O side effect ele funciona muito parecido com o return value, só que você pode passar uma sequência de coisas e cada vez que você chamar o método, é normal do live coding ter delay no chat. Eu fiz uma série de 5 vídeos de 2 horas sobre Elm e me habituei com isso. Eu faço a pergunta e eu já tenho algo na manga por ir falando enquanto eu espero as respostas. Mas voltando ao side effect, a gente pode passar uma sequência de respostas e cada vez que você chamar este método mock, ele vai dar uma dessas respostas na ordem que você passar. Então eu vou passar aqui que a primeira vez que eu chamar o meu request eu quero 200, a segunda vez eu quero 200 de novo, a terceira o servidor vai dar um erro, vai me retornar 404, mas depois ele volta ao normal. Com isso, eu chamei request, ele me retornou 200, chamei request de novo, 200, e agora 404 e assim por diante. Então a gente consegue prever e simular situações com esses objetos mock. Isso vai ser útil nos testes, a gente vai ver como mais para frente. O Henrique perguntou sobre propriedades. Se eu entendi certo, vamos supor que ele quer saber, sei lá, ele quer que eu peça a largura ou qualquer propriedade desse objeto e ele me retorne alguma coisa, né? Então ele me retorne 1 centímetro, sei lá por quê. É isso que a gente espera. Eu posso, nesse caso, atribuir diretamente o que eu espero que ele me responda. Então ele funciona mais como uma variável do que como um método, né? Como um método a gente tem que usar o return value, e daí a hora que a gente chamar como método ele vai me retornar o que você disse que é o return value dele, ou o side effect, e daí a gente pode prever uma sequência de respostas. Se não teve mais pergunta, vamos mostrar para que isso é útil. Enquanto eu vou abrindo as outras coisas do projeto para mostrar para que isso é útil, eu quero que esteja bem claro o que é o return value, o que é o side effect, como o Henrique falou bem, o fato que dá para você atribuir propriedades, valores esperados para propriedades. E enquanto vocês perguntam, eu vou mostrar mais uma coisinha que é super importante, que é o seguinte. Olha que legal que esse nef tem. Ele tem uma propriedade que chama calls, que eu já errei ela aqui. Eu acho que ela é call list. Não? Não. Vamos olhar a documentação antes de passar mais vergonha. Será que ela é calls list? Será que... bom, enquanto abre a documentação ali... Vamos procurar no Python 3. Estou falando de mock. Tá aqui. Eu vou falar de tudo isso já já. Nossa, tudo está travando nesse computador hoje. Tá. Vamos apelar aqui pro nef calls. Por que ele diz que tem e não mostra? Calls list. Porque esses eu criei, né, agora.
Deixa eu criar um objeto novo aqui só para lembrar o nome dessas propriedades que eu queria falar. Vou trazer vocês para frente aqui e daí a gente... Tá, é esse cara que eu queria falar, CallArgs. Então, eu criei um mock novo aqui, ele é o M, então eu posso chamar o M, por exemplo, com 42. Ou eu posso chamar o M sem nada, ou eu posso chamar o M com keyword e passar uma keyword para ele. Ou uma chamada do M muito complexa, que vai ter, sei lá, um primeiro argumento e mais um outro argumento nomeado. Então eu tenho o meu mock, eu fiz 4 chamadas para ele e olha que legal esse... Estou digitando tudo errado. Esse método aqui, CallArgs. Não sei se é um método ou uma propriedade. Pronto. Então repara o que ele tem para mim. Se eu estou usando esse mock para testar alguma coisa, eu posso ver todo o histórico de chamadas dele. Tá vendo? Então, esse mock, desde que ele foi criado, ele foi chamado com 42, tá aqui. Ele foi chamado sem nada. Ele foi chamado com uma keyword e ele foi chamado com um argumento e uma keyword. Então, isso facilita muito a vida dos testes, porque você não precisa chamar uma função para saber se ela foi realmente chamada. Vamos supor que você tem uma função que demora muito para executar. Você não precisa chamar ela no meio dos seus testes. Você chama um mock e vê se ele foi chamado. A gente vai ver como faz isso com os argumentos que você esperava. Mas ele tem outras propriedades, não, aqui já são métodos, muito úteis. Então, por exemplo, a gente pode perguntar, se a gente perguntar aqui, assert, a gente pode perguntar se esse método ele foi chamado alguma vez. Opa, has assert any call. Opa, não é isso? Acho que é has, não é? Opa, has calls. Esse a gente tem que passar a lista de calls. Assert assert any call. Seria isso que eu estava... Ele vai retornar, na verdade, ele não vai dar erro, né? Se eu tiver um mock aqui que não foi chamado, e eu colocar um assert any call, ele vai dar erro. Assertion error. Então, isso já ajuda muito a gente a fazer um teste. Você quer saber se um mock foi chamado, você pode assert has any call. Você pode chegar em níveis de detalhes, a gente vai usar alguns, mas esse é o meu favorito. Assert was called once with, e aqui você passa os valores que você espera que o seu método tenha sido chamado. Aqui ele vai dar uma assertion error, mas se eu chamar o meu f com 42 e uma keyword que vai ser arroy, chamei o método. Agora, é porque eu estou usando o M aqui, né? Agora, ele falhou porque ele não foi chamado uma vez só. Calls. Enfim, a ideia é essa, ele falhou porque eu não chamei ao argslist. Eu chamei uma vez só. 42, keyword arroy, 42, keyword arroy. Tá, não vou perder muito tempo, provavelmente eu tenho que envolver isso num call, ou foi algum typo, mas o ponto é esse. Você tem esses métodos que ajudam muito e a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Henrique, a diferença então entre callargs e callargslist é que a última é meio que um histórico. Perfeito. O callargs, ele é, se não me engano, o último. Se a gente pegar o do M que tem mais chamadas, ele é só o último. Se eu chamar o M de novo com outra coisa, o callargs muda. E o callargslist é então o histórico de tudo que foi chamado, tudo que foi feito.
Então, beleza. Então, essa é a ideia básica do mock. Eu acho que está muito abstrato. Eu odeio coisas muito abstratas. Eu gosto de ver para que serve na prática. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um repositório. Está linkado aí no site do Live Coding TV, se vocês quiserem, que eu fiz para a gente trabalhar. Hangouts Mock, tá aqui. E a ideia é que a gente implemente testes para esse repositório. O que esse cara faz? Esse cara, eu estou aqui com ele instalado, ele é uma aplicação web que basicamente vai te dar problemas porque ele não sobe, é isso? Pronto, subiu. Eu acho. Tá carregando, pronto. Então, ele é basicamente esse site aqui. O que ele está mostrando? A gente tem uma tabela com todos esses dados. Isso é um número interno que cada deputado ganha na Câmara, e aqui é o nome dele, e aqui é só uma lista de todos os números de todos os deputados, desde 2011. E a gente tem aqui a fonte, que é da Câmara dos Deputados. Basicamente é isso que esse site faz. Se a Câmara dos Deputados está online, esse texto fica verde. Se a Câmara dos Deputados está offline, ele fica vermelho. É o único segredinho que tem. E mostra essa lista que vem de um banco de dados. Se eu vou abrir uma outra janela aqui do mesmo projeto, só para eu poder mudar algumas coisas enquanto a gente faz. Fonte maior aqui, acho que deve estar bom. Se eu jogar fora o meu banco de dados, esse site ele faz mais algumas coisas. Ele, por exemplo, bom, agora ele vai dar um erro, né? Eu preciso, na verdade, primeiro migrar o meu banco de dados. Então, como eu deletei o banco de dados, estou partindo de um banco de dados novo, tenho que rodar as migrações. E daí sim eu consigo rodar. Ainda não subiu, ainda não subiu. Agora subiu. Enfim, então se eu tiver um banco de dados limpo, ele em vez de mostrar a tabela, ele vai me mostrar desculpa, mas o banco de dados está vazio. Né? E para resolver isso, ele tem um comando customizado do Django, que é congress people. Então ele vai ler um arquivo. Aqui ele já está dando um erro. Então o que eu preciso? Aqui está a forma de uso. Manage.py, congress people, e ele espera um source. O que é o source? É um banco de dados em CSV com aqueles dados que a gente precisa. Então, se eu falar que esse banco de dados é o data.csv, ele vai importar todos os congressistas, os deputados, e aí sim a gente consegue ver o que está rolando lá. Python, não preciso de mais nada disso. Run server. Então, tá uma lerdeza no meu computador. Agora está rodando. Então agora mostra. Qual é o problema dessa aplicação? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a aplicação, eu já vou falar um pouquinho de código, mas pode ir jogando as perguntas ali. O problema dessa aplicação é isso. Ela está praticamente sem cobertura de testes. O que é isso? Não tem nenhum teste escrito para essa aplicação. Se a gente rodar o comando de testes, ela está sem teste algum. A nossa ideia agora é escrever os testes. E por que essa aplicação? Porque se a gente olhar nas internas faltou request and requirements, já tem um PR aqui. Foi erro meu, eu fiz na pressa às 6 da tarde hoje.
O Henrique já colocou, tá bonito. Merge pull request, pronto. Obrigado, Henrique. Pronto. Beleza, não falta mais. Com o env ativo é só dar um PM install request. Boa. Tá. E por que eu escolhi esse projeto? Porque esse projeto ele tem várias coisas que vão precisar de mock para testar. Primeiro, se eu quero testar essa função disso daqui tá verde ou vermelho de acordo com o status do servidor da câmara, eu tenho que simular no meu suite de testes um estado, um teste, um caso de teste em que o servidor esteja online e um caso que o servidor esteja offline. Eu não posso fazer minha suite de teste depender de conexão com a internet. Se eu estou, não sei, programando num voo, eu não vou ter acesso à internet, eu acho. E daí minha suite de teste não vai falar, não vai rodar, porque eu tenho que tentar conectar com a Câmara dos Deputados para saber se eles estão online ou offline. Não faz sentido. E é para isso que a gente usa o mock. Outros usos é para evitar testar coisas que você não precisa testar. Então, aquele comando que eu rodei, que insere os bancos de dados, os dados no banco de dados, ele usa o ORM do Django. Eu não preciso testar o ORM do Django, eu preciso testar que eu passei as instruções corretas para o ORM do Django. Se a inserção é feita no banco de dados ou não, isso eu não preciso testar, isso a galera que faz o Django que teste. E outra situação que tem nesse projeto, que é muito legal testar com mock, quando eu vou carregar os dados, eu preciso passar o nome de um arquivo. Eu não preciso acessar esse arquivo para saber se ele existe, para saber se eu estou jogando um erro de arquivo inexistente ou se eu estou passando porque o arquivo existe, colocando um nome de arquivo aleatório que existe ou que não existe. Eu posso usar o mock para simular isso tudo. Bora começar? Enquanto vocês fazem perguntas sobre essas 3 situações de mocks, depender do servidor externo, testar coisas que não precisa testar, ou lidar com um file system, com um sistema de arquivos, eu vou só mostrando um pouquinho de como esse código todo funciona. De uma maneira bem rápida, mostrar 2 arquivinhos para vocês. Um deles é a minha view, tá aqui, abrindo a traba, e outro deles é esse congresspeople.py. Então, enquanto eu aguardo pergunta, primeiro é a view, que ela é mais simples. Então, na hora que eu acesso a raiz do meu servidor, vou aumentar um pouco a fonte aqui. O que acontece é bem simples. Sim, precisa de Python 6. Esse aqui é 2017. Então, vamos tocar. Eu só vou montar um contexto, que vai ser uma query no meu banco de dados. Para quem não conhece Django, isso aqui pega a tabela de deputados que você tem lá e me devolve todo mundo. Para quem não conhece Django, é isso que faz. E eu tenho uma outra informação no meu contexto, que é uma variável, na verdade, né, que é retornada por esse método, que é uma pergunta. A Câmara dos Deputados está online? E esse método aqui, ele tem uma URL, ele tenta fazer uma requisição para aquela URL. O head é uma requisição, para quem não conhece HTTP, que só vai pegar o cabeçalho da requisição, não vai pegar o conteúdo. Então isso aqui é bem rápido, não preciso baixar o HTML que tem nessa URL. Eu só pego o cabeçalho da requisição, da resposta da requisição. Se teve algum erro, se está offline ou o servidor lá nem me respondeu, eu já retorno falso, ou seja, a câmera não está disponível para a gente. E se tem uma resposta, eu só vejo. Essa resposta é algo na faixa dos 200... Nossa, isso aqui está errado, isso aqui tinha que ser 4. Olha só, achei um bug no meu projeto. A gente pode corrigir com os testes depois. E retorna falso
se o código, se o status do HTTP é menor que 200, ou aqui deveria ser 400, mas tudo bem, a gente corrige depois. Basicamente é isso. Daí eu passo isso para o meu HTML. E o outro que eu ia mostrar para vocês é o código que importa um banco de dados, um dataset, né, de CSV para o meu banco de dados. Esse banco de dados, esse CSV, ele é bem simples, então, para vocês terem uma ideia, ele tem só dois campos, Applicant ID e Name, e daí tem o número e o nome do deputado, e vai assim por não sei quantas linhas. Vou printar ele gigante aqui, 1000 e tantas linhas. Então, basicamente, o que esse outro código faz é... Isso daqui é um wrapper do argparse do próprio Django, que tem esse base command disponível. Não vou me ater a isso. Mas ele me dá dentro do options, o source, que seria esse path para o meu arquivo. Eu uso o módulo nativo do Python de OS para ver se esse arquivo existe. Se ele não existe, eu jogo um erro para o meu usuário. Se ele existe, eu continuo. E daí vem uma série de ações. Tem basicamente 4 momentos que eu dou um print. Então, quando eu começo a ler o dataset, para cada um que eu incluo no banco de dados, pela format strings aqui, que eu preciso do Python 3.6, para quem comentou ali. Mas enfim, eu abro o meu arquivo, eu uso o DickReader, que é do módulo CSV, ele vem do módulo nativo do Python CSV, e daí para cada linha do meu CSV, eu dou um unpack nesse dicionário, que é um DickReader, então ele vai ler cada linha do meu CSV como um dicionário. Eu passo esse dicionário desempacotado para o ORM nativo do Django, dar um create e criar o meu congressperson. Eu aumento o meu counter e falo, pronto, tem mais um congressperson, mais um deputado, mais um congressista aí criado. Então a gente precisa escrever testes para essa galera. Sim, para quem perguntou, RS Schauf, não sei o nome da pessoa. Sim, vai estar disponível automático no Live Coding TV, mas depois eu ponho no YouTube também. Tá. Então vamos começar a escrever testes para essa galera. Se a gente usar aqui esse serviço de coverage que eu estou usando, a gente já consegue ter uma ideia do que a gente não está testando. Então, a gente tem, por exemplo, 0% do meu URL testado, 0% das minhas views testadas, e ele nem está listando o nosso comando. Ricardo, pronto. E a gente vai, então, escrever testes para que a gente teste tudo o que for possível testar. A ideia é que a gente use bastante mock e chegue nisso daqui em 100% em 1 hora. Partiu? Como ninguém fez dúvidas, vamos começar. Eu vou deixar essas duas janelas abertas, porque daí em uma eu posso rodar os testes e em outra eu vou abrir o meu editor de código. Para rodar os testes, eu vou usar essas 3 instruções, que em vez de chamar a suíte de testes padrão do Django, que seria python manage.pytest, eu vou usar esse pacote coverage, que ele já faz essa análise que eu mostrei para vocês aqui, de quantos % de cada arquivo está sendo testado, e daí a gente vai entender melhor como ela funciona. Então eu vou rodar os testes com o coverage, eu vou pedir para ele me gerar um relatório em HTML e eu vou abrir esse relatório em HTML. Então, para cada vez que eu for rodar os testes, eu vou rodar esses 3 comandos. Então, eu vou aqui só deixar esses 3 comandos bem à mão para mim. Eu encadeio o outro, e daí
daí eu encadeio o terceiro. Então, eu tenho esses 3 comandos encadeados aqui. Cada vez que eu... Falo, Ricardo, boa noite. Que eu rodar, ele vai me rodar o teste e já abrir aqui uma versão do meu report de teste, onde eu posso ver quantos por cento de cada arquivo. Então, vamos começar. Se a gente olhar na estrutura dos arquivos, a gente não tem teste nenhum. Então, a minha pasta de teste está vazia, só tenho o init ali. Então, primeiro eu vou começar testando. Fazer testes relacionados à minha view. Então, eu vou colocar aqui test views. Então, o que eu quero testar na minha view aqui? Para entender isso, vamos ver o que tem na minha view. Minha view está aqui. Tá ruim assim, vamos deixar um paralelo ao outro, vai. Um paralelo não, a gente vê um ou vê outro. Então, a minha view está aqui. Primeira coisa que eu posso querer testar aqui é esse método, se a câmera está on ou offline, né? Então, vamos começar com isso. Pode ser que eu erre nisso, mas eu acho que é from Django test import test case. Será que é isso? Vamos ver. Isso daqui é o padrão no unit test, então eu não vou falar muito detalhes. Qualquer coisa, estuda o unit test e depois volta para o vídeo. Server on. Então eu vou querer fazer uma série de testes que vai testar essa função aqui. A câmera dos deputados está on ou não está on? Então o que a gente quer? Primeiro a gente tem que importar ela, aquela função. Então from mocks, que é o nome do projeto, core, que é o nome do aplicativo, views, se eu digitar certo ajuda. Import is Chamber of Deputies on. E o que eu quero testar nela? Vou testar um caso em que ela deveria estar online. Por enquanto deixa aqui. E eu vou testar um caso em que ela deveria estar offline. Quais são esses casos? Principalmente aqui, quando o status for 200 ou 302, que é redirecionamento, a gente pode assumir que está tudo funcionando. Não é uma boa prática, mas tudo bem. Para hoje está bom. E aqui seria, se a gente tem um erro, digamos, da família 400, ou se a gente tem aquele connection error. Então, se a gente olhar o nosso código, a gente tem que fazer essa requisição aqui, e dependendo do resultado, a gente tem que garantir que essa função retorne true ou false. Se tem um connection error, ou se o response status code é 404, tem que me retornar false. Se é 200 ou 302, tem que me retornar true. Se alguém tiver pergunta, pode ir mandando pergunta aí. Então, o que a gente vai fazer? O módulo dos mocks, lembra que a gente estava falando de mock agora há pouco? O módulo de mock, ele tem um cara que é muito útil, que é o patch. P-A-T-C-H. Patch. O patch, o que ele permite que a gente faça? Que a gente selecione qualquer objeto de qualquer arquivo Python que a gente vai importar, que a gente vai utilizar, e substitua ele por um mock. Então, o que eu quero? No namespace desse arquivo da minha views, eu quero que esse objeto aqui, head, vire um mock. Porque daí eu não dependo de conexão à internet ou do estado de verdade do servidor da câmera para testar se essa função retorna true quando tem que retornar true e false quando tem que retornar false.
Então, o que o patch faz é substituir um objeto, no nosso caso vai ser esse método head, por um mock. E daí com o mock, com aquelas estratégias do return value, a gente consegue simular que esse head me retornou 200 ou que ele me retornou 404, por exemplo. Então a ideia aqui, o patch, o jeito mais fácil de usar ele é como decorator, mas tem outros jeitos na documentação, vocês podem olhar. E o que eu quero é que um cara desse namespace aqui, da minha views, que está dentro do core, que está dentro do mocks, seja substituído por um mock, que está dentro do mock, não, que está dentro do projeto mocks. Então eu vou colocar o quê? O módulo principal é o mocks, dentro dele tem o core, dentro dele tem a views, e dentro dele tem aquele método lá, head. Ele que eu quero substituir por um mocked head. Então esse decorador ele vai pedir um argumento nessa função. E agora esse argumento aqui, ele passa a ser um objeto mock. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer ele retornar o que eu quiser. Então eu vou falar que o mock head ele tem um return value que é de 200. E com isso, se eu sei que o head vai me retornar 200, eu posso vir aqui embaixo e fazer uma self tradicionalzão, assert true is chamber of deputies on. Se eu sei que o meu head virou um mock, e se eu sei que esse mock vai retornar 200, eu coloquei 202 porque eu estou distraído, vai retornar 200, tenho certeza que esse método tem que retornar true, pode ser que esteja errado, né? Vamos ver se funcionou? Aqui acho que tem um erro, eu preciso botar um PES aqui, senão vai reclamar. Pronto. Então vamos rodar os testes. Pronto, já temos um erro. Muito bom. Tá, olha só. Deu um erro. O que esse erro está me falando? Vamos olhar o meu código. O que eu falei? Eu falei que esse método head me responde 202. Basicamente, o que eu fiz foi isso daqui. Se o response é 202, eu substituí isso daqui por 200. Eu já corrigi 200, né? É 200, agora não é mais 202. Tá. Eu substituí isso por 200.statuscode. Isso não existe. Então eu errei no jeito de fazer o mock. Vou voltar o código aqui como estava. Então, na verdade, eu não quero que o mock head me retorne 200. Eu quero que o mock head status code, lembra da pergunta do Henrique? Que a propriedade status code do mock head me retorne 200. Vamos salvar e vamos rodar. Vamos ver este erro. Tá. O método menor ou igual não é supported entre instâncias int e magic mock. Então eu ainda estou errando o meu método. Tem alguma pergunta aqui? Não, era só me chamando a atenção para o erro. Tá. Então, na verdade, tem mais um erro aqui. Então, isso daqui que eu escrevi agora é o seguinte. Vamos supor que esse cara tenha uma propriedade status code, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou chamando ele vai me dar uma resposta e essa resposta que tem a propriedade. Faz sentido isso? Se não faz sentido isso, manda a pergunta ali no chat. Então, o que faltou aqui? Na verdade, eu quero que o return value do meu mock head
tem uma propriedade, foi aqui que eu errei, status code. Será que assim vai funcionar? Eu acho que não. Eu só vou, por enquanto, como a gente não tá, só está acertando os testes, eu não vou rodar tudo isso. Deixa só os testes mesmo. Pronto, agora foi. Então, retornando, o objeto que vai ser retornado pelo meu head, que agora é um mock, ele tem uma propriedade status code que é 200. Por isso que esse cara me retorna true. Se ficou dúvida, podem perguntar. Eu só vou replicar essa mesma lógica para testar se o servidor estiver offline. Porque agora, se eu tenho controle do tipo de status code que o meu uso da biblioteca requests vai me dar, eu posso simular que a câmera está offline para testar que, caso a câmera esteja offline, esse método retorna false. Então, vamos supor que a câmera me responda com com o status code 500. Está fora do ar porque está com erro no servidor lá. Esse teste deve falhar, porque na verdade eu tenho que dar um assert false aqui. Então esse método ele tem que me retornar false agora. Eu copiei a lógica, mas não copiei o mock. Mock head. Então vamos testar de novo. Deixar aqui para quem está vendo o código. Então passou. Então, sem eu depender de conexão à internet e sem eu depender que a câmera realmente saia do ar, eu consigo prever que a minha aplicação está funcionando. Faz sentido? Se tem dúvida, não. E agora eu posso escrever mais um teste que vai ser muito parecido, que é para testar um erro. Então vamos supor que eu estou sem internet ou deu algum problema de DNS, a câmera realmente não está respondendo, não me dá status nenhum, não tem resposta, né? Seria esse caso, no meu código, seria esse caso da exceção aqui. Então, o que eu quero? Eu quero que ao chamar um método head, esse método me jogue uma exceção, me throw connection error. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos ver se eu lembro de cabeça, senão eu colo na documentação. Vou falar que o mocked head, ele tem um side effect. Aí eu vou ter que olhar porque eu não lembro se o side effect é com underline ou sem underline. Side effect com underline. Ele tem um side effect que é justamente o connection error. Eu tenho que importar esse cara. Isso aqui é nativo, isso não é nativo, então eu importo aqui. From request, deixa eu copiar esse import de cá que é mais rápido. É esse aqui. Então, tudo certo, vamos seguir os estilos aqui. Então agora eu tenho o connection error no meu namespace e eu estou falando o quê? Quando você chamar esse método head, que agora é o meu mock, você vai ter um efeito colateral, você vai jogar um erro para o usuário. E daí eu uso, de novo, isso daqui é unit test padrão. Assert raises, se não me engano. Deixa eu colar aqui como é que usa. Assert raises daqui. Exception. E eu crio um contexto. Tá. Então, eu quero ter certeza. Eu vou criar um contexto aqui. Então, o if self me garante que vai rolar um connection error quando? Quando eu chamar aquele meu método que eu estou testando. Opa. Pronto. Então, o que
que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o head, que virou um mock, quando for chamado, ele vai me jogar um connection error. E eu estou fazendo aqui um assert no meu teste de que, ao chamar isso, eu vou ter um connection error. E eu posso também testar self assert. Opa, ele já autocompletou com coisa errada. Self assert false. Ou seja, além de ter um connection error... na verdade eu não jogo um erro, porque eu trato o erro, né? Agora eu confundi vocês. Se eu não tivesse tratado esse erro aqui, se meu código fosse isso, eu poderia testar a exceção daquele jeito. Na verdade, se ele fosse isso. Como eu trato a exceção, eu não vou ter um erro no meu contexto. Na minha execução, desculpa. Então, eu não preciso testar o erro. Eu preciso testar, porque o erro ele foi tratado lá. Eu preciso testar que o erro, que o meu método retorna falso quando esse erro acontece. Então, vamos testar. Deixa aqui para quem está olhando o código. Então, agora a gente tem 3 testes passando. Se eu não tratasse esse erro, provavelmente o meu teste não passaria. Então, eu não estou tratando o erro, ele vai dar um erro, olha, repara que se eu tentar acessar essa URL, ela está online, ela está normal. Mas no meu teste, ele jogou um connection error. Por quê? Porque eu substituí esse head por um mock e eu falei que esse mock ele tem um side effect, um efeito colateral, que é esse erro. Vamos voltar aqui ao código bonito. E pronto. Tá claro? Primeiras brincadeiras com mocks ficaram claras? Enquanto vocês respondem, eu vou ir gerando aqui um relatório de cobertura para a gente ver o que a gente avançou nesse meio tempo. Lembra que a views estava 0% testada. E agora na nova versão, fechar a antiga aqui, a nossa view já está 86% testada. Olha que maravilha. Se a gente abrir aqui, o que a gente não está testando? A gente não está testando a função que vai criar o contexto e passar para frente. Então vamos testar ela agora. Test Server Zone, isso é menos importante, já que a view, já que a view é o mais importante, vou deixar isso para baixo e criar aqui um teste para minha view. Então o que eu quero saber? Eu quero testar que o contexto que foi passado me gere um conteúdo específico no meu site. Então, vamos lá. Se eu olhar o meu template, o que vai mudar aqui? Olha, basicamente, de acordo com o meu contexto, lembra que o meu contexto tem duas entre aspas, dois objetos. Eu ia falar duas variáveis, dois objetos. Um é uma lista de congressperson, congresspeople, e a outra é um booleano true ou false, se o site da câmera está on ou offline. Se eu tenho congresspeople, se eu tenho deputados, eu mostro uma tabela. Se eu não tenho, eu mostro essa mensagem. Me desculpa. Mas o banco de dados está vazio, não dá para fazer nada. E
Aqui como a fonte está grande, está um pouco difícil de ver. Deixa eu botar isso aqui no outro lado. Se o Chambers of Deputies é true, eu vou ter uma classe que é text, tracinho, success. E se ela é off, eu vou ter um danger. Na verdade, os nomes é do Bootstrap, então é só para ficar verdinho e vermelhinho. Se vocês quiserem ver como ela fica off, a gente simula isso aqui rapidinho. Python Management Server. Estamos aqui. Então eu não usei mock nada, eu só falei direto ali hard-coded que está off. E daí aqui ficou vermelhinho. Então é isso que muda, porque a classe que está nesse parágrafo muda. Mas enfim, não é isso que a gente quer. Então a gente pode voltar esse código aqui. Então basicamente o que eu quero é testar uma combinação de 4 estados. Então, server is on, but no data, ou seja, o nosso banco de dados está vazio. Fazer as 4 aqui, daí eu vou falando o que falta. Tá. Eu vou testar a mesma coisa só com o servidor off, servidor da câmera. Eu vou testar o servidor da câmera and we have data, ou seja, o servidor da câmera está online e a gente tem dados no banco de dados. E aqui o servidor da câmera caiu, mas a gente tem dados no banco de dados. Então a gente está testando todos os estados possíveis daquela página. Só que como é que a gente vai fazer para não ter que ficar colocando coisa no banco de dados, tirando coisa no banco de dados, esperar o servidor da câmera sair do ar? A gente usa mock. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um patch no mocks, dentro do aplicativo core, dentro do arquivo views. Eu quero o quê? Eu quero um mock para essa função aqui. Então, em vez de eu chamar essa função e rodar ela, eu já falo exatamente o que eu quero que ela me retorne. Eu faço um mock dessa função aqui. E eu vou fazer outro mock também. Eu vou mockar esse cara aqui. Esse cara, eu não posso mockar direto, eu até posso, mas não é o ideal mockar o congressperson. Porque na verdade eu estou chamando ele, eu estou chamando o object dentro dele e eu estou chamando o all. Então aqui eu vou usar um outro tipo de patch, que é o patch object. Se a gente olhar na documentação, repara como ele funciona. Em vez de você dar todo o namespace que você quer mocar, você só passa uma classe e o método dela, o método dentro dela que você quer mocar. No nosso exemplo aqui, eu posso fazer um import muito parecido com esse. Em vez da view, eu vou chamar o meu modelo e eu vou chamar o congressperson. Então, estou importando o meu modelo para cá. E aqui, então, eu vou mocar um método do meu modelo, da minha classe congressperson. Na verdade, é um método de dentro do congressperson objects, que é o all. Então, sem eu acessar o banco de dados, eu consigo controlar o que o URM do Django vai me devolver. Vocês não estão mandando pergunta, eu estou seguindo. Se tiver pergunta, vão jogando ali. Então, o que eu quero? Eu quero criar 2 mocks aqui.
Um vai ser o servidor da câmera e outro vai ser... Eu vou colocar people aqui só para ficar mais curto, né? Então, o que eu quero aqui? Aqui eu quero que o server tenha um return. Alguém já viu um erro? O server está on, então esse aqui ele retorna true. Eu perguntei se alguém viu um erro porque a ordem dos mocks importa. O mock mais perto da função é o primeiro que você lista aqui. O mock mais longe é o último, então ele é de dentro para fora. Não é na ordem, tipo, esse é o primeiro argumento, esse é o segundo argumento. É ao contrário. Esse aqui é o primeiro argumento, esse é o segundo. Se tivesse um terceiro argumento, seria um mock que viria antes desses todos. Objects. Falta um T. Muito obrigado, Henrique. Objects, tá. Então, o server, eu quero que nesse caso, o meu teste é se o servidor está on e eu não tenho dados nenhum. E o people, ele é, posso colocar aqui none, podia colocar uma lista vazia, né? Pronto. Então, nesse caso aqui, o que eu espero é que no meu HTML eu posso verificar duas coisas. Uma delas eu vou comentar aqui, vamos lá. Uma delas é que eu tenha uma classe que é text, o servidor está on, então é success. Essa classe aqui, como o servidor vai estar on, vai ser success. Uou. E eu vou testar também que, como eu não tenho dados no banco de dados, vai vir aquele texto lá que é sorry, blá 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 blá. Valeu, gato, você também avisou do T ali, né? Falou de T, tesão, é com ele mesmo. Beijo, querido. Até me desconcentrou, yeah. Então vamos lá. Então, para testar isso daqui, eu preciso ter uma requisição, né? Então, eu preciso self, nossa, me deu aquele branco, eu acho que é client. Self client get, eu podia fazer isso sem ser hard-coded, mas não é o foco. Então, eu vou fazer uma requisição para o meu aplicativo. E o que eu quero? Eu nunca lembro isso. Contents. É decode? Não lembro. A gente vai testar andei errando aqui. Decode, UTF-8, porque a resposta vem em bytes. Se alguém souber de cabeça, me corrige, senão a gente vai catando os erros. Então, isso daqui é o resultado, tipo, é o meu HTML, é o código fonte final lá da minha aplicação. E o que eu quero? Eu quero, então, self assert. Esse autocomplete aqui tá me ferrando, eu acho que ele tá muito lento. Assert in text. Não é o teste mais seguro do mundo, né? Mas eu até podia colocar aqui, chamar isso aqui de HTML, acho que fica mais claro. E eu quero que nesse caso tenha o sorry também. Se eu não errei nada, o que é raro, esse teste deve passar. Resp content, eu coloquei contents, né? Então já vamos corrigir aqui antes da... eu nem rodei os testes, confundi. Então passou. Então repara, o meu banco de dados tem coisas, eu acabei de carregar aqui, eu estou testando um cenário onde o meu banco de dados está vazio, no data, ou seja, está aparecendo aquele texto sorry na minha suíte de teste, e é o que eu queria. Ótimo. Eu vou copiando aqui a estrutura para os próximos. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir me mandando.
Também vou copiar o que fica aqui dentro. Para cá. Para cá. E para cá. Certo. Nada de dúvidas. Então vamos continuar. Então esse segundo cenário aqui ele é muito parecido, só que o servidor está off. Então eu vou copiar tudo isso aqui. O meu servidor, ele deixa de ser true, ele vai me retornar false. E em vez de eu ter essa classe, eu vou ter a classe com o danger. Vamos se arriscar aqui, já escrever 2 testes de uma vez. Meu Deus, estou rasgando a cartilha de testes. Esse cenário aqui, o servidor está on e a gente tem dados. Então, aqui o meu servidor retorna true e aqui eu posso responder 2 pessoas, pode ser uma pessoa só também. Então eu vou responder uma tupla que vai ter applicant ID 42, o outro campo que ele espera é o nome, fulano. Eu vou quebrar uma linha para ficar mais legível aqui. Vou botar mais um deputado aqui. E 24. Ui, adoro. Cicla. Então agora, o people, que é o mock que vai ser o all do método do meu ORM, ele vai retornar uma tupla com 2 deputados. Com isso, o meu servidor está retornando true. Então, a minha classe passa a ser a verdinha. Em vez de eu ter esse sorry, eu vou ter uma tag de tabela. Se não me engano, é isso que eu vou ter. Antes de escrever o próximo teste, vamos rodar. Content. Tcharam! Então temos 7 testes passando. Então, sem eu depender do meu banco de dados, sem eu depender da câmera, a gente está testando os mais variados cenários. Para fechar, enquanto vocês me dizem se tem dúvida ou não, vamos repetir essa mesma estrutura para esse último cenário aqui. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Então agora é a mesma coisa, hein? Só que com o servidor off. E como o servidor está off, essa classe aqui muda para o nome de classe que vai dar um texto vermelhinho no final. Vamos rodar os testes com coverage. Temos dúvidas? Meu Deus, vocês são muito espertos. Ou vocês estão dormindo já, né? Então, já temos a views testada 100%. Esse aplicativo aparentemente tem cobertura de 100% de testes. É uma mentira, porque a gente tem um comando que a gente não testou ainda, a gente tem 15 minutos. Vamos testar eles. Eu só vou adicionar todo mundo. Não vou. Deixa eu fazer por aqui, tá? Git status, eu só tenho esse teste view de novo, posso adicionar todo mundo. Add tests to the view. Tests for the view ou to the view? Add view tests e a gente não fica mais na dúvida. Errei? Errei. Certo, git push origin master. Eu tenho nesse trecho. Beleza. O que faz o link entre o patch e essas variáveis?
patch, o que ele faz, na verdade, as variáveis que você está dizendo é o objeto que está sendo mocado ou é o retorno que a gente configura para esse objeto mocado? Vou esperar você responder aqui. Enquanto isso, a gente vai ver se temos novidades lá no... Não sei. Então, já subimos. Já subimos. Talvez o Travis não tenha rodado os testes. Ele já rodou e a cobertura já está 100%. Mas a gente vai melhorar ainda. People a server. Aqui está o segredo, nessas 3 linhas. Cada vez que você adiciona um decorador do patch, essa função aqui, ela obrigatoriamente vai receber um argumento a mais do que ela receberia normalmente. E isso vai seguir a ordem. Então, o objeto que eu estou descrevendo aqui, ele, na execução do meu teste, vai virar um mock, lá, digamos, na minha views.py. E eu sei que server é esse cara aqui pela ordem. Então, o patch mais próximo, o decorador mais próximo do teste é o primeiro argumento. O patch mais distante é o último. Se eu fosse mocar outra coisa, vamos supor que eu vou mocar o print também. Sei lá por que eu faria isso. Então eu vou mocar o mocks dentro do mocks core, dentro do core views, e eu vou mocar o objeto print que ocorre dentro desse método. Acho que não tem nenhum, whatever. Esse print aqui, ele seria... Eu não preciso chamar de print, eu posso chamar de qualquer coisa aqui. A ligação entre o nome que o mock tem no meu teste e o objeto que é mocado no meu código é dada pela ordem dos decoradores e pela ordem dos argumentos. Os argumentos da esquerda para a direita, server, people, xpto, e os patches sempre de baixo para cima. Então, primeiro é o is chamber of deputies on, depois é o congress objects all e por último é o print. A ordem é ao contrário. Isso. São 2 patches, 2 variáveis. Nesse caso aqui que eu fiz, 3 variáveis. Na ordem inversa dos patches. Para não ficar falando ordem inversa, eu normalmente falo o patch mais próximo do método vem primeiro. Então esse é o mais próximo, esse aqui está mais longe, está uma linha acima, né? Mas ordem inversa quer dizer a mesma coisa, só jeitos diferentes de explicar a mesma coisa. Henrique, está claro? Biasotto, está claro? Este cara aqui é o comando que me importa os dados. E eu posso, nesses últimos minutinhos que a gente tem, fazer 2 mocks bem legais para ele. Podem continuar mandando perguntas sobre aquele assunto, qualquer coisa a gente volta lá, tá? Eu só estou aproveitando o tempo por causa do lag entre o chat, o vídeo e o áudio. O que eu posso testar aqui? Primeiro, se o comando foi chamado com um arquivo que existe, ele tem que rodar tudo isso daqui, e a gente vai ver como testar. Mas se esse comando foi passado com um arquivo que não existe, ele tem que ser chamado, tem que jogar um exception aqui. Então vamos escrever uns testes para esse cara aqui também. Deixa eu ver se eu crio esse arquivo assim, que fica mais claro o que eu estou fazendo. Opa, não é aqui, em testes. Eu vou criar um arquivo aqui que é o test command. Só tem um comando na aplicação, então pode ser ele mesmo. Então vamos lá. Test command, o que eu vou precisar?
from Django test import test case e from mocks.core.management.comments import comment. É o método principal aqui. Eu acho que esse cara não vai existir porque eu não defini módulos do management. Então deixa eu criar os inits aqui. Mocks core management init.py e a mesma coisa pro. Tá, acho que agora vai funcionar, ficar mais garantido. Eu fiz ali, foi só criar uns arquivinhos aqui, então tem um init aqui dentro. Acho que era para ter outro init aqui, mas tudo bem, se não funcionar eu volto lá e vejo. Então o que eu quero fazer? Class test meu command test case e vamos lá. Eu quero testar existing file e eu quero testar text non-existing file e a gente vai rechear isso de teste. Eu vou começar pelo non-existing, que ele é mais curto. Então o que eu quero fazer? Eu quero chamar esse comando. Por padrão, essa definição da arquitetura do Django, chamar esse comando quer dizer chamar o método handle com um arquivo que não existe. Então eu quero que o meu teste garanta que esse cara aqui, opa, foi na linha errada, que esse cara aqui, OSPath exists, me retorne false. Então, como que é a estrutura do meu teste? Agora me deu um branco com a melhor forma de fazer isso, mas eu vou tentar do jeito mais simples, que vai ser mocks.core.management.comments. Dentro desse cara vai ter um OS, não sei se vai funcionar esse mock assim, talvez eu tenha que usar o object. Path exists. Exists ou exists? Nunca lembro. Exists. Conjugadinho, bonitinho. Tá. E aqui a gente tem um método mocado do exists. E eu digo que o exists, quando chamado, ele vai me retornar false. Ou seja, não importa o arquivo que eu passar, vai me retornar false. E agora eu uso aquele contexto que eu me confundi e não precisa importar lá em cima. O OS não precisa porque eu estou mocando ele. E o OS está importado aqui. Mas eu não sei se esse mock vai funcionar, a gente vai testar. Ok, então aqui eu vou falar o if self.assert raises. O que ele vai me dar de exceção? É um file not found error. Eu preciso importar isso de algum lugar? Acho que não. File not found error. Ou seja, eu estou criando um contexto que eu vou garantir que ali acontece um erro. E qual contexto é esse? É quando eu chamo o método handle do meu command. Eu não importei o patch, por isso ele está dando um erro aqui em cima. Já vou ver dúvidas que jogaram ali. From unit test.mock import patch. Tcharam. 。
Cannot import name command. Eu acho que eu tô com alguma coisa errada aqui. Mox Core Management. Não, a princípio ele tá certo. Mox Core Management Commands Import Commands. Deixa eu testar com a ajudinha do IPython aqui. Core Management Commands Import. Claro. Commands.congresspeople import. Command. Não. Como é que chama isso mesmo? Requested setting. Tem algum erro não previsto aqui. Será que por algum motivo... Default index table space. But settings are not configured. You must either define the environment variable the settings model. Ah tá, não, esse erro é outra coisa, Deixa eu fazer o seguinte, só ver por que esse import não está funcionando. Pronto, esse import está funcionando. Olha só porque não estava no contexto do Django ali, a gente copia esse cara, onde é que ele estava? Importa ele do jeito certo aqui, pronto. Saímos e testamos. Tá. É o mesmo erro de importação. Eu estava importando o command, esquecendo de passar o módulo congresspeople. Expect string. Tá, então esse mock aí ele não deu certo porque em algum lugar ele está esperando um string. Tá. Acho que o problema é o seguinte, ó. No meu arquivo do comando, o congresspeople, eu pego o source e esse source aqui que ele vai jogar para o meu comando. E como esse source eu não estou passando, ele está chegando known lá e eu acho que eu não posso chamar esse método aqui com um known. Então, na hora de chamar, eu vou passar um source aqui. E aqui vai ser um nome de um arquivo. Prontinho, temos mais um teste passando. Teoricamente, eu tinha que estar desligando agora. Eu vou acelerar e criar esse método, o outro método aqui. Se alguém tiver pergunta, vai jogando. Eu quero fechar isso aqui em 10 minutos, senão eu não janto hoje. E antes de fazer isso, eu vou mandar uma mensagem para minha namorada, dizendo que eu vou jantar com ela daqui a pouco. E se não tiver pergunta, eu faço esse último teste e a gente fecha. Cadê a mensagem? Pronto, vamos lá. Aqui o que eu quero testar? Modo expresso agora, ó. Eu quero testar que se isso daqui passar, eu tenho o número de prints que vai ser igual a 1, 2 e 3, mais o número de arquivos que eu passar, de linhas que eu tiver no meu dict reader.
O meu dict_reader e o meu open eu vou mocar. O meu open ele vai me dar um arquivo que parece ele vai me dar um objeto que parece um arquivo, mas não é. É um arquivo em memória, string.io. E o meu reader eu vou retornar uma lista e eu controlo quantos elementos ela vai ter. E daí eu moco também o objectCreate para garantir que ele foi chamado o número de vezes que ele precisa ser chamado. Vai ser expresso porque a gente se atrasou, porque o meu Mac travou e tudo mais, mas vamos lá. Todo mundo que eu preciso mocar eu vou listar aqui. Dentro desse cara eu vou mocar o exists. Eu vou mocar além do exists. Opa. O que mais que eu lembro? O open, que é o método que abre um arquivo. Eu vou mocar o print. Eu vou mocar o dict_reader. E por fim, eu vou mocar um objeto. Esse objeto vai ser o congressperson.objects. E agora eu vou estar mocando o create. Certo? Acho que é tudo isso. E agora, como a gente estava falando antes, na ordem inversa. O create, depois o reader, depois o print, depois o open e depois o exists. E aqui eu configuro o que cada um desses caras me vai retornar. Então, o return value é true. O open, ele vai me retornar um string.io, que é um cara que eu falei que ele parece um arquivo, mas ele não é. Só preciso importar ele aqui. O print, na verdade, eu não preciso mocar, só não quero que ele fique jogando coisas na tela. O header vai ser uma lista de 3 elementos, pode ser 42 elementos, não, vou fazer de 3 só, é um pouquinho. E o create a gente também não precisa fazer nada. E o que eu quero que aconteça então? Quando eu chamar o meu método, vamos por partes aqui. Ó. Vou falar que o meu command é igual a isso daqui. Eu vou chamar então com o source, passando o meu arquivo. E vamos lá fazer os asserts. O que eu quero? Eu quero self assert equal, eu quero que o count seja 3. Então, o command.count vai ser 3. Repara que aqui eu começo o conto com 0, como o reader vai responder 3 vezes, uma lista com 3 coisas, 1, 2, 3, virou 3. Eu quero self assert. O que mais que eu tenho que fazer? Ter certeza. Por exemplo, eu quero que o print tenha sido chamado algumas vezes. Quais vezes? Eu posso, e isso daqui é para fechar. Não, vai ter mais uma coisa. Eu posso importar o call daqui. E eu quero que o print ele tenha sido chamado exatamente com essas calls e nessa ordem. A primeira vez vai ser reading dataset, depois uma para cada importado, uma vazia e um done. Então, aqui, call reading dataset,
Depois call one congressperson. Eu acho que tá tudo no plural lá. People imported. Depois ele vai ter o 2 e o 3. Depois ele vai ter um call vazio. E depois ele vai ter um call com done. E agora sim, a última coisa que eu vou escrever de código, depois a gente roda, ver se deu certo e encerramos, é que eu quero que o meu create tenha sido chamado 3 vezes. Então eu posso fazer o seguinte, fazer um pouco diferente só para vocês verem outra forma de fazer. Assert equal, tem que ter sido chamado 3 vezes, o create, mentira, o len do create, lembra do calls arg list que a gente viu antes. Então, call arg list é a lista de chamadas que ele teve, eu quero que ele tenha sido chamado 3 vezes. Vai dar um problema por quê? Porque eu tenho esse unpacking aqui no row. Então, ele vai tentar pegar o número 1 e dar um unpacking. Então, em vez de retornar simplesmente o range tree, eu vou retornar 3 dicionários quaisquer só para eu poder dar o unpacking lá. Vamos rodar e fechou. Quer dizer, vai ter algum errinho, talvez a gente corrija aqui. Congressperson is not defined. Eu não importei o congressperson. Cadê? Tá ali. Management. Vamos importar o congressperson. Deu um erro. Command has no attribute count. Tá. O count, na verdade, isso é um erro do meu código. O count é que ele não é uma variável de classe. Vamos transformá-la numa variável de classe. Salvou. Self is not defined. Outro erro. Isso daqui está faltando self. Três é diferente de 0. Count ele não está sendo não está aumentando por algum motivo. Eu vou deixar esse teste por último para ver se a gente descobre o motivo com os outros testes. Tá, eu já vi o porquê aqui. Eu não coloquei o return value nos mocks. Opa. Count is not defined. O view não é uma função. O view é uma função, mas eu não sei de qual view você está falando nessa hora. Aqui eu esqueci de trocar o self count. Vamos lá. Tem alguma... tá. Os calls de print de atualização, ele tem um argumento e eu não estou passando. Então, ele está esperando que o print tenha sido chamado assim, mas o print foi chamado assim. Então, vamos corrigir isso. Então, aqui... a gente põe esses argumentos que não tinha. São métodos. Tá, então beleza. O create, ele... eu estou chamando list e não list. Calls arg list.
Vamos só ver então qual é esse método e fechamos. Esse método não é propriedade. Call args list. Eu estou chamando ele errado, estou chamando calls. Prontinho, estamos todos os testes e, como prometido, acho eu, não vai faltar o parse. Mas a gente está muito próximo de 100% de cobertura. Eu tenho que sair agora, como eu já falei para vocês, estou 1 minuto atrasado. Ó, 95 ficou faltando o parse ali. Só facinho de arrumar. Amanhã eu coloco no GitHub tanto esse código quanto isso que faltou. Quem tiver pergunta pode me perguntar pelo Twitter, @Kuducos. Tem os grupos de Telegram do Grupo AI de São Paulo e do Welcome to the Jungle. Ou por, sei lá, abre uma issue nesse repositório no GitHub e me pergunta. Beijo para vocês. Muito obrigado por estar aqui quarta-noite. E a gente se fala.